Eu quero que você, neste momento, abra sua Bíblia, por favor, em Salmos, capítulo de número 103, versículo 1 e o versículo de número 2. Salmos 103, versículo 1 e versículo 2. Enquanto você abre a sua Bíblia, também quero lançar um desafio para você. Quem que está aqui nesta noite, que já conseguiu ler toda a Bíblia? Levanta a mão, por favor. Quem? Algumas pessoas. Então quero lançar um desafio para você. Nesse ano nós estamos iniciando, agora nós vamos iniciar dia 1º, a leitura bíblica, um programa que nós vamos ler toda a Bíblia no decorrer de um ano. Nós estamos finalizando, agora dia 31, o segundo ano consecutivo que nós estamos lendo a Bíblia no decorrer do ano. Quem que está finalizando a leitura bíblica? Aqui levanta a mão, por favor. Algumas pessoas. Alguns começam e param, mas não desanime, tá bom? Como é importante você ter um contato com a Bíblia Sagrada. Como é importante nós conhecermos. Sabe, nós falamos tanto de Deus. Você nos momentos difíceis, você clama por Deus, você suplica pelo favor de Deus, mas a pergunta que fica é: o quanto você conhece esse Deus? O quanto você o conhece? E sabe por que você talvez nunca conseguiu ler toda a Bíblia no decorrer de um ano, ou na sua vida até hoje? Tem pessoas que talvez estão aqui hoje e nunca conseguiu fazer a leitura completa de toda a Bíblia. Sabe por quê? Porque nunca foi a sua prioridade. Porque se fosse a sua prioridade, você teria conseguido. Porque sempre quando é a nossa prioridade, nós sempre damos um jeitinho. E por que você não coloca isso como prioridade para o seu ano que vai se iniciar? Nós precisamos conhecer melhor o Deus a quem nós servimos. Pastor, eu tenho dificuldade de entender a leitura bíblica. Então vou te dar mais uma oportunidade. Todos os dias, de segunda a sexta, às 6h20 da manhã, nós fazemos uma reflexão sobre os capítulos que nós lemos no dia anterior. Nós temos uma live, já vamos para 5 anos agora, que todo dia, de segunda a sexta, né? Às 6h20 da manhã eu estou fazendo uma live no Instagram da Vale Igreja. Quem aqui participa da nossa live, levanta a mão aí, ó. Várias pessoas, né? Ó, que bênção. Então, sabe, quando você precisa e você quer, tem oportunidade para você. Então comece, sabe, a conhecer, e você vai saber o quanto esse Deus te ama, o quanto Deus ama você, o quanto Deus se preocupa com você, o quanto Deus investe na sua vida. Você talvez não sabe, mas a todo momento Deus está investindo na sua vida. Quer que eu te prove que Deus está investindo na sua vida? Faz isso, ó. Esse fôlego de vida que você tem é um investimento que Deus está fazendo na sua vida, porque o fôlego de vida é um presente de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos então para Salmos, capítulo de número 103, versículo 1 e o versículo 2. Eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada, vai aparecer para você na NVI. Na NVI diz assim, ó, pode deixar, na NVI diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Agora na Almeida Revista Atualizada diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Agora 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz o seguinte: dei graças em todas as coisas, ou em todas as circunstâncias, pois
esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça por um instante. Pai, nesta noite nós queremos louvar ao Senhor. Queremos louvar ao Senhor, Pai, porque a Tua bondade foi sobre a nossa vida nesse dia que se chama hoje. E nós estamos encerrando mais um dia que o Senhor nos presenteou com o fôlego de vida, mais um dia que o Senhor nos abençoou, mais um dia que a bondade do Senhor foi sobre nossa vida. E aqui nós estamos, Pai, reunidos para agradecer ao Senhor, mas também estamos aqui, ó Deus, para suplicar o Teu favor e a bondade do Senhor sobre as nossas vidas, pois, Pai amado, nós não temos como caminhar sem a bondade do Senhor, não temos como ser bem-sucedidos sem o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, Espírito Santo de Deus, o Senhor que nos sonda e nos conhece, vem sobre as nossas vidas nesta noite. Toca, ó Deus, em cada coração que está presente aqui nesta noite, aqueles que estão nos assistindo nos seus lares, no seu trabalho. Deus, toca na vida dessas pessoas também. Deus, em nome de Jesus, como a Tua palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, os olhos do Senhor contemplam cada um neste momento, Pai. E a Tua palavra diz que o Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece. Eu sei que o Senhor conhece cada um que está aqui. O Senhor sabe que como cada um chegou aqui nesta noite. O Senhor sabe, ó Pai amado, como está o coração desta pessoa. E só o Senhor pode operar o milagre que esta pessoa necessita, Pai. O milagre que esta pessoa precisa. Por isso vem de uma maneira sobrenatural, Pai, e toca na vida desta pessoa. Ah, Deus, toca, Pai. Toca aonde as palavras não conseguem alcançar. Deus, que o Senhor possa tocar e transformar a vida desta pessoa, porque a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor é o Deus que nos instrui, o Senhor é o Deus que nos ensina, e o Senhor é o Deus que nos aconselha. E como filhos, precisamos tanto dos Teus conselhos, ó Pai. Ah, Deus, precisamos tanto dos Teus ensinamentos, pois como filhos, por vários momentos somos teimosos, Senhor. Queremos fazer o que achamos que é certo e muitas vezes nos decepcionamos, muitas vezes nos ferimos, mas que o Senhor possa usar a Tua palavra nesta noite, Pai, para tocar nas nossas vidas, Senhor. Ah, Espírito Santo, o Senhor tem plena liberdade de agir nas nossas vidas, e é por isso que aqui estamos, para ouvir a Tua voz. Por isso, Espírito de Deus, eu me coloco na Tua dispensação e peço, venha usar-me como boca do Senhor, ó Pai. Pois todos nós que aqui estamos, a começar de mim, precisamos tanto de ouvir a Tua palavra. Por isso me usa, Pai, porque eu sei e reconheço que de mim eu nada tenho, nada posso, Pai amado, a oferecer para os Teus filhos que aqui estão. Mas eu sei que o Senhor tem algo especial para cada um de nós nesta hora, Pai. Por isso ministra aos nossos corações através da Tua palavra, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Nós estamos no último domingo do ano de 2024. E eu não sei como foi o seu ano. Eu não sei quais foram as adversidades que você enfrentou no decorrer desse ano. Eu não sei como você está nesse último domingo de 2024. Talvez você está como aquela pessoa, eu quero tanto que esse ano termine, porque não foi um ano bom, estou contando os minutos para que esse ano termine. Talvez você está assim, ou talvez você é daquela pessoa que está dizendo, eu não queria que esse ano terminasse, porque foi um ano tão bom para a minha vida, foi um ano tão marcante para a minha vida, foi um ano onde Deus realizou tantos milagres na minha vida, foi um ano onde Deus me surpreendeu tanto, como eu fui bem sucedido nesse ano, então eu não quero que esse ano termine.
Eu sei que há esses dois grupos de pessoas nesta noite aqui. E quando nós olhamos para o texto a qual nós lemos, o texto nos mostra sobre sermos gratos. Independentemente de como foi o seu ano, seja grato por tudo que você passou nesse ano de 2024. Algo que eu e você precisamos aprender é sermos gratos a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, agradável e perfeita. Então a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Mas não é para você, é para Ele. E Ele, como um pai, sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. Por isso, independentemente de como você esteja terminando o seu ano, seja grato. Seja grato. E o salmista, ele dá uma ênfase. Davi foi o que escreveu o Salmo 103. Ele dá uma ênfase. O salmista que ele instiga impetuosamente a sua alma a bendizer ao Senhor. Ele instiga a sua alma a não se esquecer dos benefícios que Deus fez na vida dele. Quantos benefícios Deus fez na sua vida no decorrer desse ano de 2024? Quantos benefícios Deus trouxe sobre a sua vida? Quantas bênçãos Deus te concedeu nesse ano de 2024? Então o salmista aqui nos ensina que nós não podemos nos esquecer das bênçãos e dos benefícios que Deus fez nas nossas vidas. Sabe por que que o salmista, ele começa a falar com a sua alma, ao ponto que ele diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E aí no versículo 2 ele começa novamente: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Sabe, o salmista aqui, ele instiga a sua alma impetuosamente a falar e a bendizer ao Senhor. Sabe por que ele faz isso? Porque eu e você, nós esquecemos facilmente do que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós esquecemos dos benefícios que Deus realizou na nossa vida. E isso é tão verdade. Pare um pouquinho para você pensar. Quantas bênçãos Deus realizou na sua vida? Quantos benefícios Deus fez na sua vida nesse ano de 2024? Sabe, nós como seres humanos, nós temos dificuldade de entender, de perceber a bondade de Deus sobre a nossa vida. Por isso o salmista, ele começa a falar com a sua alma, e ele começa a dizer para a sua alma, bendizer ao Senhor, e não se esquecer dos benefícios que Deus havia feito por ele. E quando nós olhamos para essa palavra benefício, sabe, quando olhamos para essa palavra, a palavra benefício quer dizer verdadeiramente um ato, uma obra, seja bom ou mal. Ai, pastor, mas eu pensei que benefícios eram somente coisas boas. Não, muitas vezes Deus precisa fazer algumas coisas na nossa vida que nós não vamos gostar, mas é para o nosso bem. Lembra que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas não é para você, é para Ele. Quem aqui é pai, levanta a mão, e mãe, levanta. Sabe, nós que temos filhos, quantas vezes talvez você não quer fazer, mas você precisa dar um castigo para o seu filho? E por que você castiga o seu filho? Porque você ama castigar? Não, é porque você ama o seu filho, e você sabe que aquilo vai ser bom para ele, aquilo vai levar ele a amadurecer, vai levar ele a valorizar o que você tem dado a ele. E assim também é Deus comigo e com você, porque quem ama disciplina, e muitas vezes os benefícios de Deus na minha vida e na sua vida são uma disciplina que Ele vai trazer sobre você, para que você seja uma pessoa melhor, para que você possa valorizar aquilo que Ele tem concedido a você, que muitas vezes você não valoriza. Por isso Deus vai realizar os benefícios na minha vida e na sua vida. E há uma necessidade de nós estarmos sempre falando com a nossa alma. Talvez vocês
falam, e a gente fala com muitas outras pessoas, e a gente conhece muitas pessoas, falamos o suficiente com os outros, mas nós jamais falamos conosco mesmo. Você jamais fala consigo mesmo aquilo que você precisa falar. Quais são as verdades que você precisa falar consigo mesmo e que você não fala? Você se conhece, você sabe o que você precisa falar consigo mesmo. Mas quantas vezes você é estranho a si mesmo? Mas o salmista, ele diz, a sua alma. Ele fala a sua alma, porque ele sabia como era importante ele ser grato a Deus por tudo que Deus havia feito na vida dele. E quando olhamos para a vida de Paulo, Paulo escrevendo a Tessalonicenses, ele diz, no capítulo 5, versículo 18, dei graças em todas as circunstâncias. Dei graças em todas as circunstâncias. Está vendo que benefício é aquilo que Deus realiza nas nossas vidas? Benefício, o significado verdadeiramente benefício é um ato ou uma obra, seja boa ou seja má, que é feito na minha vida. Paulo diz, deem graças em todas as circunstâncias. Nos momentos bons, dê graças a Deus, mas nos momentos difíceis também, aprenda a agradecer a Deus. Tiago, ele diz que nós devemos, ter motivo de grande alegria quando passarmos por diversas provações, porque as provações nos amadurecem, as provações nos fazem crescer, as provações fortalecem a sua fé. Quantas vezes você já orou pedindo fé a Deus? Quantas vezes? Deus, aumenta a minha fé. E sabe como Deus vai aumentar a sua fé? Levando você a passar por momentos difíceis. Não tem como você aumentar a fé se Deus não levar você a passar por momentos difíceis. Por isso, Paulo escrevendo, deem graças em todas as circunstâncias. Isso quer dizer para mim e para você, que a gratidão é a chave do seu milagre. A gratidão é a chave do seu milagre. Quando eu sou grato a Deus, quando eu sou grato às pessoas que Deus coloca na minha vida, essa gratidão, quando eu exerço a gratidão, ela é a chave que abre a porta do meu milagre. A gratidão é um ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio e um favor. Então, gratidão é um ato de reconhecimento. Nós estamos no último domingo do ano de 2024. E quando você faz uma retrospectiva de tudo que você viveu nesse ano, quantas pessoas Deus colocou na sua vida para te abençoar? Quantas pessoas deu uma palavra de motivação e por isso você está aqui hoje? Porque se não fosse aquela pessoa na sua vida, se Deus não tivesse colocado aquela pessoa naquele momento na sua vida, talvez você não estaria aqui hoje. Então aprenda a ser grato por aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida. E talvez pessoas que Deus colocou na sua vida, que falou aquilo que você precisava ouvir, não aquilo que você queria ouvir. Porque como seres humanos, nós queremos apenas ouvir aquilo que massageia o nosso ego. Mas muitas vezes nós precisamos ouvir uma verdade. Muitas vezes nós precisamos ser confrontados. E quantas vezes Deus colocou pessoas na sua vida para confrontar você? Seja grato por essas pessoas. É uma maneira de nós sermos gratos. É uma maneira também de nós sermos, quando a gente olha para o contexto religioso, gratidão também pode referir-se a um sentimento de dívida em direção a Deus. A expressão de gratidão a Deus é um tema central do cristianismo. Gratidão é o tema central do cristianismo. Salmo 136, versículo 1, diz o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Então o salmista aqui mais uma vez
nos exorta a darmos graças a Deus. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Quantas coisas Deus fez na sua vida nesse ano de 2024? Quantas bênçãos, sabe? E quantas bênçãos que Deus realizou na sua vida e na minha vida, que nós nem percebemos, mas Deus estava ali. Deus sempre estava ali te dando livramento, Deus sempre estava ali te sustentando, e é por isso que você está aqui, dia 29 de dezembro de 2024. Deus te sustentou. Por isso deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Você e eu estamos aqui, graças à bondade do Senhor. A Bíblia diz que Deus, Ele é perdoador, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é muito paciente e Ele é cheio de amor. Você está aqui, nós estamos aqui, nesse dia 29 de dezembro de 2024, sabe por quê? Porque Deus não perdeu a paciência com você. Deus não perdeu a paciência comigo. No decorrer desse ano, quantas vezes você mesmo perdeu a paciência consigo mesmo, mas Deus jamais perdeu a paciência com você, e é por isso que você está aqui. Ele jamais deixou de investir na sua vida, te presenteando todas as manhãs com um fôlego de vida. Como não ser grato a um Deus que nos ama tanto? Como não ser grato a um Deus que não poupou a vida do seu único filho, em favor de mim, em favor de você? Porque aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Mas Deus nos amou tanto, que enviou o Filho dele, para assumir o meu e o seu lugar. Como não sermos gratos a um Deus que nos ama tanto? Como não exercer gratidão a esse Deus? Por isso, a expressão de gratidão é o tema central do cristianismo. Pastor, como eu vou ser grato a Deus? Sabe como? Quando nós reconhecemos ao Senhor em todo o nosso caminho. E o salmista, ele estava, ele estava sempre se autoexaminando, e ele jamais queria deixar de agradecer a Deus. O salmista jamais queria deixar de ser grato a Deus, porque ele sabia que tudo aquilo que ele estava vivendo era graças ao favor e à bondade de Deus, à paciência de Deus. Porque quando olhamos para a vida do salmista, sabemos que ele errou e muito, mas há um Deus que é perdoador, há um Deus que é muito paciente. E há um ponto que no Salmo 116, versículo de número 12, Salmo 116, versículo 12, eu vou ler na Almeida, Revista Atualizada, diz o seguinte: o salmista, ele faz uma pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Ou como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Sabe como você pode retribuir ao Senhor toda a bondade de Deus sobre a sua vida? Seja sempre grato a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Seja sempre grato a Deus. Seja sempre grato pelo que o Senhor tem feito na sua vida. Precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Isso é uma maneira de você agradecer a Deus. Temos que ser grato a Deus, como eu disse, pelo que Deus já fez enviando o seu Filho. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela noite que Deus te proporcionou. Deus proporcionou a você uma noite abençoada, e é por isso que você está aqui. Sabe que enquanto você estava dormindo, Deus estava guardando você. Há um texto na Bíblia, Salmos capítulo 121, versículo 4, diz assim, Salmos 121, versículo 4, vai dizer o seguinte: sim, o protetor de Israel não dormirá,
Ele está sempre alerta. Deus jamais dorme. Enquanto você nessa noite estava dormindo, e eu não sei se alguém de vocês perceberam, mas pela madrugada, Deus enviou uma chuva tão abençoada. Enquanto aquela chuva estava caindo, Deus estava guardando você. Deus estava ali do seu lado, ainda que os seus olhos físicos não conseguiram ver, mas Deus estava ali te guardando. E é por isso, filho, que você está aqui nessa noite, porque Deus estava guardando você. Deus estava guardando você. E como não ser grato a um Deus que não dorme, para guardar nós que somos os seus filhos. Por isso eu e você precisamos desenvolver um estilo de vida pautado na gratidão. Nós precisamos desenvolver esse estilo de vida. Pastor, mas ser grato, se foi um ano tão difícil para mim, como eu vou conseguir ser grato? Sabe, nós, como eu disse, nós temos a dificuldade de reconhecer os benefícios de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos uma dificuldade de reconhecer os benefícios que as pessoas fazem sobre as nossas vidas também. Por isso eu quero te dar uma dica: comece a anotar. Sabe, comece a anotar, você ou num papel, ou você que tem o bloco de notas do seu celular. Comece a anotar as pequenas coisas que acontecem no seu dia a dia, e você vai descobrir como Deus tem sido bom com você. Quem aqui que está com fome, levanta a mão, por favor. Tem alguém com fome? Tem uns que estão com fome. Quem almoçou aqui hoje? Todos nós. Deus foi bom com você, não foi? Deus te deu saúde. Quantas pessoas queriam ter alimentado, ter tido a refeição que você teve, mas não teve condições? Mas Deus concedeu para você. Deus tem sido bom. Você tem uma família. Quantas pessoas desejavam e desejam ter uma família e não tem, mas você tem. Seja grato pela família que Deus concedeu a você. Seja grato pela casa que Deus concedeu a você. Como eu disse, nessa madrugada caiu uma linda chuva, e foi chuva para valer. Mas você tinha um teto onde você estava protegido. E quantas pessoas não têm? Você já parou para agradecer a Deus pela casa que Deus te concedeu para você se abrigar? Você já agradeceu a Deus pelo carro que você tem e você veio no culto? Pastor, eu não tenho um carro, eu vim de ônibus. Mas seja grato, por quê? Porque há uma igreja que investe na sua vida, que paga um ônibus para trazer você ao culto. Seja grato pelo seu colega que te trouxe, que você veio de carona. Seja grato. Sabe quantas coisas eu vesti essa roupa, eu tenho essa roupa para mim estar aqui no culto, e você também tem uma roupa que Deus concedeu a você. Seja grato por isso. Seja grato. Quantas coisas pequenas que muitas vezes nós nem lembramos. Seja grato, porque eu acho que a maioria que antes de vir para o culto escovou os dentes, não escovou? Você tem uma linda dentição. Então, a cárie dentária, seja grato. Seja grato. Você tem uma escova, uma pasta dental. Quantas pessoas não têm isso, mas você tem? Seja grato pelo que Deus tem dado a você. Você está aqui caminhando, andando. É uma maneira de você ser grato a Deus, porque quantas pessoas queriam estar aqui, queria ter essa saúde que você tem e não tem. Seja grato a Deus pelo que Deus tem proporcionado a você. Nós precisamos ser grato a Deus, então comece a anotar. Sabe por que nós precisamos anotar? Porque nós temos a facilidade tão grande de esquecer quem nós éramos e de onde Deus nos tirou e os benefícios que Ele realizou em nossa vida. Isso nos impede de exercer a nossa gratidão a Deus. Isso nos impede, porque nós temos essa facilidade. Por isso é importante você anotar. A gratidão é uma forma de nós honrarmos a Deus
E não somente a Deus, mas nós honrarmos as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Então a gratidão é uma forma de nós honrarmos a Deus. Pastor, mas pautada onde? Abra sua Bíblia. Salmos capítulo de número 50, versículo de número 23. Diz o seguinte. Salmos 50, 23. Quem me oferece o quê? Quem me oferece o quê? Sua gratidão como sacrifício, honra-me. Quem oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Então a gratidão é uma forma de nós o quê? Honrarmos a Deus. Você deseja honrar a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, por tudo que Ele tem te proporcionado? Então seja grato a Deus. Quando eu exerço a Deus a minha gratidão, é uma maneira de eu honrar a Deus. Sabe, devemos agradecer a Deus pelos dons, pelos privilégios que Deus nos proporciona, pelas oportunidades e posição que Ele nos eleva. Eu sei que nessa noite tem profissionais de várias áreas aqui. Eu sei que tem professores, tem pedreiros, tem advogado, tem médicos, tem, sabe, psicólogos, vários profissionais, costureiros, padeiros, gari, não sei, mas seja grato pelo que Deus tem feito na sua vida. Seja grato pela habilidade que Deus te deu. Sabe por quê? Porque o que você exerce, essa profissão, esses dons, é o que? É uma maneira que Deus se encontra para abençoar a sua vida. Ninguém nasce e fala assim, eu quero ser, eu quero nascer com o dom de ser médico. Não, é um presente de Deus. Então é uma maneira de você ser grato. Ou será que você não agradece a Deus pelas capacidades, pelas habilidades que Deus dá a você? Há um texto na Bíblia, Êxodo capítulo 31, versículo 1 ao versículo 3, que diz de um homem, que Deus deu a eles habilidade, e assim também a mim e você. Diz assim: disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Deus deu a esse homem habilidades, destreza e plena capacidade artística para ser o quê? Um artesão. Foi um dom que Deus deu a ele. E tudo que você faz é um dom que Deus te dá. Por isso, seja grato a Deus. Quantas pessoas reclamam: eu não queria ter essa profissão, eu queria aquela. Seja grato pelo que você tem, porque quando nós somos gratos, gratidão é a chave para o seu milagre. Gratidão é a chave para o seu milagre. Quando nós reconhecemos que tudo que somos, que temos, vem de Deus, isto é uma maneira de eu exercer a minha gratidão a Deus. E a gratidão é a chave que abre a porta para o seu milagre. A Bíblia vai nos dizer, João capítulo 11, versículo 41. João 11, 41, diz o seguinte: então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, o quê? Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes. Esse episódio, e esse texto nos fala de um episódio quando Jesus perdeu um amigo que chamava Lázaro. E a Bíblia diz que Jesus amava tanto o seu amigo, que quando ele ficou sabendo que o seu amigo havia morrido, Jesus chorou. A Bíblia relata que Jesus chorou quando soube da notícia que Lázaro havia falecido. Tamanho era o amor que Jesus tinha para com aquela pessoa. E Lázaro estava então ali sepultado. Mas mesmo Jesus vendo Lázaro sepultado, o que Jesus faz? Ele agradece a Deus. Ele agradece a Deus.
E quando ele agradece a Deus, o seu milagre acontece. O seu amigo ressuscita. Por quê? Porque Jesus agradeceu por aquilo que ele estava vivendo. Jesus agradeceu por aquele momento a qual ele estava passando. Jesus encontrou motivos para agradecer a Deus. E é o que eu e você precisamos fazer. Mesmo nos momentos da adversidade, mesmo quando o dia mal chegar sobre a sua vida, aprenda a agradecer a Deus. Porque quando você agradece, o milagre acontece na sua vida. Olhamos para outra fase interessante, Mateus capítulo 14, versículo 16 e o versículo de número 20. Mateus 14, 16 a 20, diz assim: respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixinhos, e olhando para o céu, o que ele fez? Deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Jesus tinha uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas para alimentar. E Jesus tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Era para Jesus falar o que vale, que valor tem esses 5 pães e 2 peixinhos, diante da necessidade que eu tenho. Mas Jesus não reclamou do que ele tinha. Jesus pegou os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos e agradeceu a Deus. Aprenda a agradecer a Deus pelo que você tem. Pare de murmurar por aquilo que você tem, ou pare de murmurar por aquilo que você queria e você não tem. Jesus precisava de muitos pães e muitos peixes para alimentar aquela multidão, mas ele foi grato pelo que ele tinha. E quando nós somos gratos, a gratidão é a chave que abre a porta para o seu milagre. Quando você é grato pelo que você tem, o milagre vai acontecer na sua vida. E Jesus agradeceu por aqueles 5 pães e 2 peixinhos e distribuiu, e o milagre aconteceu. A Bíblia diz que todos se fartaram, e depois que todos se fartaram, recolheram-se 12 cestos cheios de pedaços. É o que Deus quer fazer na sua vida, é o que Deus quer fazer na minha vida, mas para isso eu preciso ser grato pelo que eu tenho. Seja grato pelo que você tem, e Deus vai trazer grandes coisas sobre a sua vida. Seja grato pelo que você está vivendo, e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Talvez você fale: pastor, eu queria ter uma família assim. Filho, seja grato pela família que você tem, e o milagre vai acontecer sobre a sua família. Seja grato pelo seu trabalho, e o milagre vai vir sobre a sua vida profissional. Mas primeiro você precisa agradecer pelo que você tem. Só assim você irá provar o milagre de Deus sobre a sua vida. Foi isso que aconteceu com Jesus. Estão vendo como é poderoso nós sermos gratos a Deus? Como é poderoso você exercer gratidão pelo que você tem? Pastor, eu ainda não sou o que eu queria ser. Bacana, mas agradeça pelo que você é hoje. E aí então Deus vai te levar e vai te conduzir para você ser aquela pessoa que você deseja. Mas primeiro seja grato pelo que você tem. Reconhece a Deus, agradece a Deus os benefícios que Deus tem concedido a você. Agradeça também a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Agradeça, sabe, que você possa honrar sempre aquelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Que você possa também agradecer a Deus pelas oportunidades. Não podemos ser gratos somente por aquelas pessoas que falam o que nós queremos ouvir. É fácil você ser grato por aquelas pessoas que falam o que você quer ouvir,
mas seja grato também por aquelas pessoas que falam aquilo que você não quer ouvir, porque isso também te faz bem, te faz crescer. E se você está aqui hoje é porque talvez pessoas falaram aquilo que você não queria ouvir, e isso te causou uma mudança. Quantas pessoas que estão aqui que se batizaram nesse ano, levanta a mão por favor. Olha quantas pessoas na galeria, quantas pessoas. E você se batizou, sabe por quê? Porque pessoas chegaram até você e talvez falaram aquilo que você não queria ouvir, e aquilo te gerou uma indignação consigo mesmo, e você então falou: eu preciso mudar. Você já agradeceu a essa pessoa? Nós precisamos ser gratos pelas pessoas que Deus coloca na nossa vida, porque são um presente de Deus, e Paulo nos ensina sobre isso. Paulo sempre tinha o cuidado de agradecer por aquelas pessoas que Deus havia colocado na sua vida. Efésios capítulo 1, versículo 16, Paulo diz o seguinte: não deixo de dar graças por vocês, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo sempre estava dando graça por aquelas pessoas. Será que você tem esse costume de agradecer a Deus pelas pessoas que Deus coloca na sua vida? Paulo, escrevendo também a Filipenses capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Romanos capítulo 16, versículo 3 e versículo 4, Paulo diz assim: e saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. O quê? Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Paulo está nos mostrando que nós precisamos ser gratos pelas pessoas que Deus nos colocou na nossa vida. E aqui em Romanos ele diz que ele era grato àquelas pessoas que arriscaram a vida por ele. Quantas pessoas arriscou a vida por você? Será que você tem sido grato a essas pessoas? Será que você é grato e você já falou com palavras e com ato para o seu pai, para a sua mãe, como você é grato por tudo que eles fizeram e ainda tem feito na sua vida? Nós precisamos criar e desenvolver esse sentimento, esse estilo de vida pautado na gratidão. Quando nós ouvimos uma palavra como essa, nós percebemos o quanto nós precisamos criar esse estilo de vida de gratidão, sermos gratos, porque a pior coisa na vida da pessoa é a ingratidão. Não tem nada pior do que uma pessoa ingrata. E quantas vezes nós temos sido ingrato a Deus? Quantas vezes Deus tem feito tantas coisas lindas nas nossas vidas e nós temos sido ingratos? Pastor, mas eu tenho tentado buscar. Bacana. Lembra que eu fiz uma pergunta: quantos aqui já leram toda a Bíblia e nem todos conseguiram? É uma ingratidão por tudo que Deus tem feito por você, por tudo que Deus tem realizado por você, por todo investimento que Deus tem feito na sua vida. Você não tem prioridade em poder conhecê-lo melhor, em poder conhecer aquilo que Ele deixou para nortear as nossas vidas, que é a sua palavra. Sabe, muita gente depois de receber a sua bênção se esquece que tudo vem de Deus, e nós não podemos esquecer. E quem esquece é uma pessoa ingrata. Há um texto na Bíblia que está lá em Lucas capítulo 17, versículo 17, diz o seguinte: Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Quando olhamos para o contexto, Jesus encontra 10 leprosos e Jesus curou os 10, mas somente um
voltou para agradecer. Somente um voltou para exercer a gratidão pelo milagre que ele recebeu. E quantas vezes nós estamos nos comportando como os 9 leprosos? Suplicamos a Deus pelos milagres, mas esquecemos de agradecer quando recebemos os milagres de Deus. Esquecemos de ser grato a Deus por tudo que Ele fez. E este leproso, ele fez questão de voltar e agradecer a Deus por aquele milagre. Sabe, a primeira característica da ingratidão é a cegueira. A pessoa ingrata, ela é cega, ela não consegue ver os benefícios que Deus tem feito na sua vida. Ela não consegue ver os benefícios que as pessoas também têm feito na sua vida, porque a ingratidão nos cega, a ingratidão nos impede de ver as bênçãos de Deus e o favor das pessoas sobre a nossa vida. Por isso não podemos deixar que esse sentimento de ingratidão entre em nosso coração. A pessoa ingrata não consegue perceber o que recebe de bom, só vê o que recebe de ruim. Só isso que ela consegue ver. Ela não consegue ver o de bom. Quantas coisas Deus fez na vida e faz na vida da pessoa, mas quando acontece algo que ela não gosta, ela reclama. Por quê? Porque ela só quer coisas boas. Sabe, pode receber um grande benefício, mas essa pessoa não consegue enxergar, mas vê um pequeno defeitinho. É a mesma coisa, você talvez ganhe um carro lindo, um carro zero, lindo, lindo. E aí aquele carro vem com um arranhãozinho na pintura. Você vê só o arranhão, você não vê tudo aquilo que você ganhou. Assim é a pessoa ingrata. Ela não consegue ver, sabe, os benefícios. Ela não consegue ver as coisas boas que acontecem, que as pessoas fazem, que Deus faz na vida dela. Não, ela só vê o que acontece de ruim na sua vida. Isso é uma pessoa ingrata. Quantas coisas boas acontecem na sua vida, ou aconteceu na sua vida no decorrer desse ano? Quantas coisas boas aconteceu? Mas a pessoa ingrata só consegue enxergar aquilo que deu errado, e esquece de agradecer por tudo que lhe aconteceu de bom. Isso é uma pessoa ingrata. A que grupo de pessoas você nesta noite pertence? A pessoa que é grata ou a pessoa que é ingrata? Algo que nós precisamos, sabe, fazer um autoexame da nossa vida. Talvez você até fale: pastor, mas nada me aconteceu de bom. E eu provo para você que aconteceu, porque você está aqui hoje. E se você está aqui hoje, porque Deus foi bom com você. Deus tem sido bom com você. Por isso você tem motivo suficiente para louvar a Deus. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia nos diz. Jó capítulo 12, versículo 10. Jó capítulo 12, versículo 10 diz o seguinte: em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda humanidade. Então a Bíblia diz que nas mãos de Deus está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. A sua vida, a minha vida está nas mãos de Deus. E se você está aqui hoje, é porque Deus tem sido bom com você, porque a bondade de Deus tem sido sobre a sua vida. Se você tem um fôlego de vida, é porque Ele tem te dado o fôlego de vida. Então quantas coisas lindas nós temos para agradecer. Então assim, não há motivos para você agradecer. Será que não há motivo para você agradecer? Depois de nós lermos esse versículo, será que não há motivo para você agradecer a Deus? Com certeza. Pense nisso. A ingratidão nos cega, nos impede de contemplar as coisas boas da vida. A ingratidão nos impede de contemplarmos as coisas boas da vida. Uma pessoa grata percebe qualquer gesto. Uma pessoa grata, sabe, mesmo um bom dia, um sorriso, ela agradece. Mas a pessoa ingrata não consegue ver nada. Os 9 leprosos ingratos não olharam para Jesus, nem o viram.
Eles só queriam ser curados. A única coisa que eles queriam é a sua cura e mais nada. O único leproso grato olhou para Jesus, viu as suas chagas antes e depois que foi curado. Por isso ele tinha gratidão, porque ele olhou para Jesus e viu quem ele era antes e viu quem ele era depois, e por isso ele agradeceu. Será que você, ao iniciar esse ano, quem você era? Quem você é hoje? Quantas coisas você viveu nesse ano? Será que não há motivos para você ser grato a Deus? Por isso nós não podemos deixar que a ingratidão se estabeleça em nosso coração. Você tem visto as coisas boas que as pessoas fazem, ou somente as coisas ruins que elas fazem? Olhe e veja coisas boas acontecendo ao seu redor. Nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para ver as coisas boas que estão acontecendo ao nosso redor. A pessoa ingrata não se lembra do que foi feito, mesmo que tenha sido há um segundo. A pessoa ingrata não consegue ver o bem que foi feito a ela. Ela não consegue. Talvez você não consegue ser grato por aquelas pessoas que ficam no estacionamento. Você esquece que eles estão ali para te ajudar no estacionamento e você não é grato. Você se esquece rapidamente. Talvez você não é grato por aquelas pessoas que ficam nas portas te recebendo com um sorriso. Você não é grato, mas você precisa, porque nós temos infelizmente essa tendência de esquecer daquilo que nos foi feito de bom. Nós esquecemos rapidamente. Sua mente é bloqueada para não lembrar do que recebe de bom. Mas o que acontece de ruim, você lembra todos os dias. Mesmo que tenha passado muito tempo, você consegue lembrar. Mas o que acontece de bom, muitas vezes nós nos esquecemos. A mente da pessoa ingrata não consegue se lembrar, porque está sempre ocupada, pensando em si mesmo, e só quer mais e mais, e esquece de ser grato pelo que Deus tem concedido. Salmos capítulo 95, versículo 10, diz assim: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Deus falando para aquele povo que Ele libertou, aquele povo que Ele tirou do Egito, aquele povo que era escravo. E quando aquele povo começou a caminhar rumo a uma promessa que Deus tinha para eles, de uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, aquele povo começou a murmurar: lá no Egito nós tínhamos isso, no Egito era assim, lá era assim. Era um povo ingrato. Aí Deus vem e fala com eles: eles são um povo de coração ingrato, que não reconheceram os meus caminhos. Por isso eles ficaram o quê? 40 anos caminhando num deserto. Talvez você está caminhando quantos anos num deserto? Porque você tem sido ingrato a Deus. Você tem sido ingrato. E você talvez está caminhando em círculo como aquele povo. Por quê? Porque não foram gratos pelo que Deus havia feito na vida deles. Eles não conseguiram reconhecer os benefícios de Deus sobre a vida deles. Era um povo escravo, agora era um povo livre, mas eles ainda encontravam motivos para reclamar, encontravam motivos para murmurar. Mesmo Deus durante a noite colocando uma coluna de fogo para os guardar, para os aquecer, e durante o dia uma nuvem que vinha proteger, mas aquele povo estava sempre reclamando. Será que você é esse tipo de pessoa que sempre está reclamando, que não consegue reconhecer aquilo que Deus tem feito na sua vida? A pessoa grata, ela lembra, mesmo que a própria pessoa que ajudou se esqueça do bem que lhe fez. Já viu que tem certas pessoas talvez que chegam perto de você e falam assim: eu queria te agradecer porque aquele dia você fez isso, isso e isso, eu fiquei tão feliz. Você fala: mas foi eu mesmo? Você nem lembra. Porque a pessoa grata, ela jamais esquece
do que aquela pessoa fez por ela. Ela sempre vai lembrar, mesmo que a pessoa que a ajudou não consiga, mas ela lembra. Não adianta apenas lembrar o que você recebeu de bom, mas também é preciso você expressar, para que as pessoas saibam. Quantas pessoas Deus colocou na sua vida nesse ano de 2024, que te abençoou? Eu quero desafiar você, ou agora, ou assim que terminar esse culto, envie uma mensagem para essa pessoa, agradecendo a ela. Pastor, mas quem? Eu disse que a ingratidão muitas vezes nos cega. Envie uma mensagem para o seu pai, para a sua mãe, agradecendo a eles. Envie uma mensagem para o seu irmão ou sua irmã. Ah, pastor, mas é muito chato, minha irmã, meu irmão. Mas lembra que benefícios são coisas boas e talvez aquela que nós não queríamos. Mas mesmo seu irmão sendo chato, Deus tem usado ele para moldar a sua vida, para fazer você crescer, para fazer você sair da sua zona de conforto. Envie essa mensagem para essa pessoa. Envie a mensagem para o seu líder de célula, que durante esse ano de 2024, toda semana, estava ali orando por você, estava ali preparando a lição para ministrar sobre a sua vida. Envie uma mensagem para ele. Envie uma mensagem, sabe, para o seu esposo, que sempre está ali cuidando de você, para sua esposa que tem cuidado de você, que tem deixado a casa limpa, que tem deixado as suas roupas limpas, comida na mesa. Envie uma mensagem de gratidão. Ser grato não é só pelas grandes coisas, são pelas pequenas coisas também. Envie uma mensagem para sua mãe. Talvez você está aqui nesta noite, roupinha passadinha, bonitinha, limpinha, foi a mamãe que lavou. Envia, você já agradeceu a ela? Estão vendo como nós nos esquecemos de agradecer as pessoas que têm nos abençoado? Aprenda a agradecer. Seja grato. Seja grato. Nós temos tantos motivos para agradecer. Então envie essa mensagem. Você tem falado palavras de gratidão, ou você tem se calado? Expresse o seu agradecimento em palavras e em ato a essas pessoas. Faça isso. Hoje é dia 29 de dezembro, você ainda tem essa oportunidade de fazer isso. E eu quero concluir nesta noite dizendo que nós precisamos ser gratos a Deus por tudo. Seja grato a Deus por tudo. Efésios capítulo 5, versículo 20. Efésios 5, 20. Diz assim, Paulo escrevendo, ele diz: dando sempre graças por tudo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele diz o seguinte, que nós devemos estar sempre dando graças a Deus por tudo. É por tudo. Então devemos ter um estilo de vida de gratidão. Um estilo de vida de gratidão na adversidade, na bonança, no bem, no mal, no sucesso, no fracasso. Em tudo você precisa ser grato a Deus. Em tudo você precisa expressar a sua gratidão a Deus. Enfim, sabe, o cristão, nós que falamos que somos cristãos, e cristão genuíno, ele vai encontrar motivos para agradecer a Deus, até mesmo por tudo, e não apenas em tudo. Vou repetir novamente. Um cristão genuíno, ele sempre vai encontrar motivos para agradecer a seu Deus, até mesmo por tudo, e não apenas em tudo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Quero pedir o louvor para estar aqui, por favor. 2 Coríntios 12, 7. Paulo escrevendo, ele diz o seguinte: para impedir que eu me exaltasse,
por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O contexto desse versículo fala que Deus colocou um espinho na carne de Paulo. E a Bíblia fala que, não fala o que é, fala que era um espinho. E era algo que causava dor, incomodava. Já viu quando você espinha o seu pé? Não é algo que incomoda, que dói. Então era algo que incomodava Paulo. Mas Paulo, ele orou por 3 vezes. E qual foi a resposta de Deus? Vocês lembram? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, o cristão genuíno encontra motivos para agradecer a Deus, até mesmo por tudo, e não apenas em tudo. Paulo, ele agradeceu, orou, Deus falou: filho, a minha graça te basta. Então, Senhor, eu vou continuar. Isso não vai me impedir de continuar servindo ao Senhor. Isso não vai me impedir de continuar sendo grato ao Senhor. Isso não vai me paralisar, porque eu sei que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Então eu quero sempre agradecer ao Senhor. Nada vai impedir que eu veja as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Não é esse espinho na carne, porque Paulo entendeu, como Deus disse para ele, para impedir que ele se exaltasse, porque Deus deu grandes coisas na vida de Paulo. Deus fez grandes coisas através de Paulo. Então Deus permitiu que esse espinho fosse colocado, para que ele não se exaltasse, para que ele reconhecesse que ele era totalmente dependente de Deus. Sabe por quê? Deus não queria Paulo longe dele, Deus queria Paulo pertinho dele. E o que Deus também deseja de você é que você caminhe perto dele. Deus deseja que você esteja sempre do lado dele, junto dele. Então tem coisas que nos acontecem porque Deus está nos trazendo para próximo dele. Quantos de nós que estamos aqui nesta noite, que estão aqui só porque Deus enviou talvez algo sobre a sua vida e você falou: eu não consigo, eu preciso de Deus, e você correu para os braços do Senhor. Você talvez não veio por amor, você veio pela dor, mas foi a maneira que Deus conseguiu de atrair você, porque Ele te ama. Então nós precisamos ser grato a Deus. Mas como nós vamos conseguir ser grato a Deus, até mesmo por tudo e não apenas em tudo? Quando nós tivermos um conhecimento, e isso requer uma elevada consciência da compreensão do que nos ensina a palavra de Deus em Romanos 8, 28. Romanos 28, o que diz lá? Vocês lembram? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou em outra versão diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Olhem para mim, por favor. O texto diz que Deus age em todas as coisas. Deus está agindo na sua vida. Quando aquilo não acontecer do seu jeito, saiba, Deus está agindo. Há um texto na Bíblia que nos diz, Salmos 37, 5. Há uma versão que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas há uma versão que é a Vulgata Latina, ela diz assim: entrega o teu futuro ao Senhor, espera nele que Ele vai agir. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor, eu tenho que esperar nele, porque Ele vai agir, não do jeito que eu talvez desejava, mas do jeito que Ele acha que eu preciso. Sabe quantas vezes nós estamos pedindo: Deus, eu preciso deste milagre, e você não recebe? Sabe por quê? Porque não é aquele milagre que você precisa. Você precisa de um milagre de Deus na sua vida, para você viver o milagre que você deseja. Então você precisa entender que você precisa entender que a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita sobre a sua vida. Eu quero te convidar a te colocar de pé nesta noite.
E se você tem motivos para agradecer a Deus, se você neste momento olhando